Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Amém, meus irmãos. Graça e paz de Cristo a todos. É motivo de grande alegria estar novamente aqui com os irmãos, podendo servir, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Então, eu lhe convido a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ver os versículos 9 a 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, Senhor, de ouvir a Tua palavra aqui revelada na Escritura, Senhor. Te peço agora, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que a Tua palavra fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Bem, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo e tinha como objetivo animar, encorajar e corrigir os crentes ali da igreja de Tessalônica, fundada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Você consegue ler essa história em Atos 17, versículo 1 ao versículo 10. O contexto da fundação dessa igreja foi de forte oposição, agitação e perseguição provocadas por judeus daquela cidade, fazendo com que Paulo e Silas, seu companheiro de viagem, tivessem que fugir para a cidade de Bereia, onde continuaram o trabalho missionário. Após tudo isso, Paulo, agora em Atenas, envia Timóteo, o jovem pastor, à igreja que havia se estabelecido ali em Tessalônica, para animar aqueles crentes e observar qual o estado em que eles se encontravam. Uma vez que ele mesmo, Paulo, tentou ir, mas não conseguiu, conforme ele mesmo narra em 1 Tessalonicenses 2,18, ele diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, depois de certo tempo, Timóteo retorna a Paulo para levar as notícias sobre o desenvolvimento daqueles irmãos. Assim, ambos se encontram na cidade de Corinto, onde Paulo estava naquele momento. E de um modo geral, as notícias que Timóteo levara a Paulo eram boas, como você pode ver em 1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 10. Movido então pelo teor dessas notícias e sabendo da perseguição que aqueles irmãos estavam passando por parte dos judeus, Paulo se propõe a escrever a carta que estamos lendo, com o objetivo, novamente, de animar, encorajar e exortar aqueles irmãos. Então, no capítulo 4 dessa carta, observamos alguns conselhos práticos deixados pelo apóstolo e que se aplicam à área do comportamento moral e ético do cristão, cuja ênfase principal, vai ensinar Paulo, está em como viver uma vida que agrada a Deus,
como viver a fim de agradar a Deus, como ele diz no versículo 1 do capítulo 4. Dito isso, nesta noite, veremos que uma vida que agrada ao Senhor, entre outras coisas, é marcada por uma busca por santidade, demonstrada no amor que um crente tem para com seus irmãos na fé e no bom testemunho que ele transmite aos de fora. Então, indo aqui para o nosso texto, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de crescendo no amor fraternal. Vamos ler novamente os versículos 9 e 10, capítulo 4. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Ao olharmos para o contexto dessa passagem, vemos que Paulo está relembrando os cristãos de Tessalônica sobre como viver uma vida que agrada ao Senhor, e os elogiando porque eles estavam agindo deste modo. Então, diante disso, ele os lembra que viver esse tipo de vida nada mais é do que realizar a vontade do próprio Deus. Olha o versículo 3 do capítulo 4, Deus mostra qual é a sua vontade. Paulo afirmando: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, assim sendo, nos versículos 3 a 8, aqui do capítulo 4, Paulo exorta os crentes a continuarem e avançarem cada vez mais na prática da santidade, mais especificamente com relação à santificação dos seus próprios corpos. E a aplicação disso é justamente que o crente deve se abster, se afastar da imoralidade sexual, algo que era tão comum e presente em todos os níveis da sociedade greco-romana, como também é muito presente hoje, presente e incentivada hoje em nossos dias. Então, os versículos 7 e 8, aqui do capítulo 4, resumem muito bem o porquê de nós, porque o nosso dever como servos do Senhor é agir assim. Acompanhe comigo, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. Deus não apenas chama para a santidade, mas Ele também nos dá capacidade para vivermos uma vida santa, separada dos prazeres do mundo e voltada totalmente para Ele. Continuando sua exortação à prática da santidade, Paulo, a partir do versículo 9, volta-se para o amor fraternal. Porém, antes de avançarmos mais, precisamos responder a seguinte pergunta: o que é o amor fraternal? Que Paulo chama a atenção dos cristãos aqui no texto. A palavra grega traduzida por amor fraternal, ali na literatura greco-romana, significa literalmente um amor entre os irmãos de sangue. Entretanto, quando os autores bíblicos aplicam esse termo em seus escritos, eles se referem ao amor entre os irmãos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Desse modo, ao fazer isso, é demonstrado que a ligação entre aqueles que foram alcançados pelo Senhor e acrescentados à família de Deus é tão forte como a ligação entre irmãos de sangue. E na verdade muito maior, uma vez que o que une os crentes não é sangue humano, mas o sangue derramado do próprio Deus encarnado. O amor fraternal, portanto, é a afeição entre irmãos unidos pelo sangue de Cristo.
e participantes da família de Deus, que se expressa em atitudes práticas, tais como cuidado, compaixão e serviço de uns para com os outros. Vou repetir: o amor fraternal é a afeição entre os irmãos unidos pelo sangue de Cristo e participantes da família de Deus, que se expressa em atitudes práticas, como cuidado, compaixão e serviço de uns para com os outros. Ele não é mera emoção piedosa, mas sim um cuidado prático e contínuo de uma pessoa para com a outra. E esse tipo de amor, Paulo deixa claro aqui na carta, estava sendo praticado pelos crentes daquela igreja. Ao mesmo tempo, ele mostra que isso não foi um conhecimento adquirido pelos tessalonicenses, mas foi ensinado pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo dado a eles. Naturalmente, o homem caído, ele não consegue e nem quer amar a Deus ou ao seu próximo. Na verdade, ele está mais preocupado com a sua satisfação e o seu prazer. Por isso, é necessário que o próprio Deus, que é amor, 1 João 4,8, opere em nosso coração e nos ensine a como amá-lo acima de tudo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele faz isso por meio do Espírito Santo, que entrega ao crente e de sua vontade revelado na sua palavra, na Escritura. Os cristãos de Tessalônica, como lemos no versículo 10, demonstraram que realmente entenderam o que Paulo havia ensinado. Demonstraram isso colocando em prática esses ensinamentos. A gente lê no versículo 10 que eles estavam praticando isso para com todos os irmãos da Macedônia. O amor fraternal deles era tão vigoroso que não se restringia ao âmbito da própria comunidade local, mas estava alcançando, inclusive, outras comunidades cristãs, e que também fazem parte da mesma família na fé. Irmãos das cidades de Bereia e Filipos, muito provavelmente, foram alvos do amor fraternal ali dos tessalonicenses. Todavia, por melhor que estivessem, eles não atingiram a perfeição, e na verdade, nunca atingiriam. Mas mesmo assim, ainda há o dever de continuar avançando. O amor fraternal pode sempre crescer. Por isso Paulo vai dizer na continuação do texto: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Diante desse desejo que aqueles cristãos se desenvolvessem essa atitude, o apóstolo Paulo orou em favor deles, para que o seu amor aumentasse. Olha comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12, vemos a oração de Paulo. Ele diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E Deus, em sua graça e misericórdia, atende ao pedido de Paulo. Avança agora para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, devemos dar sempre graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Ao olharmos para a Bíblia como um todo, percebemos que essa exortação de Paulo ao amor fraternal não é algo isolado, mas sim um comando que outros autores bíblicos, inspirados também por Deus, deram a outras comunidades cristãs.
mostrando a unidade do ensino e que verdadeiramente Deus, o Senhor, requer isso de nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22 e 23. Pedro, ao exortar ali sobre santidade, que aqueles crentes deviam ter em meio às dificuldades e à perseguição, vai dizer o seguinte: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. 2 Pedro 1,5, Pedro vai falar novamente, agora diante ali do combate aos falsos mestres, ele reforça a necessidade do amor fraternal. 2 Pedro 1,5, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Por fim, Hebreus capítulo 13, versículo 1 também. Ali no final da carta aos Hebreus, o autor, quando está falando sobre os deveres dos crentes, ele dá um comando muito claro. Ele diz, Hebreus capítulo 13, versículo 1, seja constante o amor fraternal. Em resumo, demonstrar esse tipo de amor por meio do serviço, cuidado e compaixão com os nossos irmãos é um comando bíblico que Deus dá a cada um daqueles que são seus servos. E esse amor deve ser constante e crescente na vida de todo crente genuíno. Dito isso, o nosso texto traz algumas aplicações para a nossa vida. Primeira, só podemos obedecer aos comandos divinos se Deus transformar o nosso coração em primeiro lugar. Como dito anteriormente, por causa do pecado, todo ser humano naturalmente não quer e não consegue amar a Deus e nem lhe obedecer. Por isso, é necessário que o Senhor coloque o seu Espírito em nós, para então conseguirmos obedecer aos seus comandos, amando a Ele e aos nossos irmãos na fé. Ou nos termos que Paulo coloca, é necessário que Deus, por meio do Espírito Santo, nos ensine a amar. Assim, a conclusão é que sem a obra do Espírito Santo na vida do homem, é impossível que ele expresse o amor fraternal ou obedeça a qualquer outro mandamento divino. Ao mesmo tempo, viver em desobediência ao Senhor, ou melhor, em rebeldia, revela que essa pessoa não é filha de Deus, mas filha do diabo, como João coloca em 1 João 3,8. E no final, será condenada a pagar por todos os seus pecados eternamente, porque o salário do pecado é a morte. Lembre-se, todo pecado, ativo, passivo, por menor que seja aos nossos olhos, ofende um Deus infinito e infinitamente sábio e santo. Logo, toda ofensa tem peso infinito diante do Senhor e será julgada dessa forma. Dito isso, a má notícia que eu tenho para você que me escuta hoje e nunca tomou uma decisão por Cristo, ou seja, nunca entregou sua vida a Ele, é que você está caminhando para o inferno. E se você não se arrepender, você passará a eternidade lá. Mas a boa notícia que eu trago também é que Jesus Cristo, nosso Senhor, pode te salvar, não somente do inferno, mas de uma vida aqui na terra escravizada pelo pecado.
Basta apenas que você confie nele verdadeiramente e se arrependa de cada pecado que você comete. Segunda aplicação, o amor fraternal deve ser crescente na vida do cristão. Por mais que os crentes ali de Tessalônica estivessem obedecendo a esse comando, a ponto de não amarem somente os seus ali da sua localidade, mas também os irmãos mais distantes, Paulo os incentiva a avançarem no amor fraternal. E em nossa vida deve acontecer o mesmo. Expressar o amor fraternal não é uma opção, é um dever de cada cristão. Por mais que você possa afirmar que serve aos irmãos na fé, que tem compaixão deles e se preocupa em cuidar das suas necessidades, esse amor que você tem para com eles pode e deve cada vez mais crescer. Uma vez que o nosso padrão é Cristo, que viveu uma vida perfeita, uma vida perfeitamente íntegra e morreu uma morte humilhante em favor do seu povo, daqueles que ele chama de amigos, há sempre o que melhorar em nós. Portanto, sempre que pensarmos que já estamos bem, ou não tão bem assim, que possamos lembrar desse altíssimo padrão, e que isso nos mova a servir e a cuidar cada vez mais de nossos irmãos. Cresça no amor fraternal, servindo aos seus irmãos, e aqui a gente pode dar inúmeros exemplos. Vou citar alguns por meio do núcleo de integração que falou ainda agora, o núcleo de oração, na transmissão do culto, nas mídias sociais da igreja, filmando aqui o culto, na estação criança, no pão da vida, no louvor e etc. Se envolva na obra do Senhor, sirva aos seus irmãos, servindo a Deus em primeiro lugar. Cuide dos seus irmãos também. Como? Se preocupando realmente com eles, mandando mensagem quando o camarada sumir, convidando para participar dos eventos, dos metanoias, da UNAD, no caso dos adolescentes, orando com ele e por ele, exortando caso seja preciso, se dispondo a aconselhar, a dar esse tempo em favor desse irmão, não espalhando seus problemas para outras pessoas, ou ainda, e muito pior, falando mal dele por aí. O amor fraternal é um dever, é ensinado por Deus e deve ser crescente na vida do cristão. Logo, se estamos falhando ou tendo dificuldade nesse crescimento, que façamos como Paulo e oremos para que o nosso amor e o amor de nossa igreja aumente cada vez mais. E creiamos que Deus é poderoso para fazer com que isso aconteça. Segundo ponto que eu gostaria de considerar, está no versículo 11 e 12. Eu chamei crescendo no bom testemunho. Vimos crescendo no amor fraternal, agora crescendo no bom testemunho. Versículo 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Na continuação do texto, percebemos que a ênfase deixa de ser tanto o amor entre os irmãos e passa para o bom testemunho para com os de fora. O desafio agora não é apenas andar em amor, mas andar em honestidade, em dar um bom exemplo àqueles que não fazem parte da família da fé. Nesse sentido, o versículo 11 está diretamente relacionado à exortação de Paulo no final do versículo 10. E isso fica mais claro na tradução que a Revista Atualizada faz, a ARA. Por exemplo, ela vai dizer lá: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais no amor fraternal e a diligenciardes, se empenhar por viverem tranquilamente,
cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Colocando de outra forma, o que Paulo está exortando, tendo em si mesmo o amor para com seus irmãos, ali da igreja de Tessalônica, é a inquietação, intromissão e ociosidade, respectivamente. Inquietos, intrometidos e ociosos existem em quase todas as igrejas, se não todas. Às vezes, uma mesma pessoa é as três coisas em conjunto. Por isso, as três exortações aqui não se destinam a três grupos distintos, mas, de certo modo, a congregação como um todo. É muito provável que essas exortações se conectem com um dos principais problemas que Paulo enfrentou, tanto na primeira quanto na segunda carta àquela igreja, a saber, uma agitação pelo retorno iminente de Cristo. Obviamente que o crente deve aguardar com ansiedade, ansiosamente, pela volta do Senhor. Mas naquele contexto, os tessalonicenses, por causa disso, estavam deixando de trabalhar, deixando de cuidar de si mesmos, dos seus afazeres domésticos e etc., com o pensamento que era inútil fazer tudo isso, se a qualquer momento Jesus poderia voltar. A exortação de Paulo, nesse caso, atinge em cheio esse problema. Parafraseando o que ele diz, poderíamos dizer o seguinte: vocês que andam inquietos diante da realidade da volta de Jesus, eu exorto a se esforçarem para ter uma vida tranquila. Aqueles que se intrometem na vida dos outros irmãos da igreja, eu exorto que devem demonstrar amor por eles e cuidarem das suas próprias coisas, dos seus negócios. E por último, aos ociosos, eu exorto que devem se esforçar e trabalhar com as suas próprias mãos. Resumindo, o cristão deve se esperar com grande alegria o retorno de Jesus, mas durante essa espera, ele deve continuar vivendo como um bom cidadão, que demonstra o caráter de Deus neste mundo caído, e dá bom testemunho aos incrédulos, vivendo uma vida tranquila em seu lar, não sendo intrometido e trabalhando pelo seu sustento diário. Assim, o propósito dessas exortações é expresso no versículo 12, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O verbo andar aqui no texto é o mesmo que Paulo usou no capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, aqui é o verbo, a fim de agradar a Deus. E significa o modo de agir, o modo de você viver a sua vida. Somado a esse verbo, o advérbio aqui decentemente ou dignamente, independe da sua tradução. Somando isso tudo, Paulo ensina que o cristão deve ter um modo de vida respeitável aos olhos daqueles que são de fora, dos não cristãos, de modo que o evangelho não caia em descrédito diante deles, e eles, os crentes, não tenham necessidade, dependência de ninguém, mas consigam se sustentar e ajudar os seus irmãos na fé. A ideia aqui não é que o crente deve ser autossuficiente, até porque isso é impossível. O ponto é que ele, o cristão, dentro de suas possibilidades, não deve ser um fardo à igreja ou ter seu sustento dependente de outra pessoa, mas trabalhar para sustentar a si mesmo. No contexto da carta, é muito provável que, infelizmente, por não entenderem corretamente a volta do Senhor Jesus,
aqueles cristãos, alguns cristãos daquela igreja, na verdade, abandonaram seu trabalho com o propósito de ficar esperando a volta de Cristo. Não tardou para que essas pessoas precisassem ser assistidas financeiramente pela igreja e por outros crentes. E isso, muito provavelmente, gerou um mal-estar na igreja e um péssimo testemunho para com os de fora. Isso fica claro quando Paulo volta a lidar com esse mesmo problema lá na sua segunda carta. Então avança aí comigo e olha 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 12. Paulo vai tratar novamente sobre isso. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, 10 a 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Uma vez que a Bíblia nos ensina a vivermos de maneira distinta dos que não são crentes, o cristão é chamado a se relacionar com o seu trabalho de maneira distinta também. Ele é chamado a enxergar o trabalho como uma bênção e não uma maldição. Entender que o trabalho provê para ele e para sua família, e que o trabalho o capacita a ajudar outros irmãos na fé, ou até mesmo outras pessoas em geral. Dessa forma, aquele que é servo do Senhor deve buscar em sua vida uma moderação entre, de acordo com as suas possibilidades, não viver ociosamente e como um fardo para as pessoas, e ao mesmo tempo não olhar para o trabalho como um ídolo ou algo que lhe define, mas como uma bênção do Senhor e ferramenta de ajuda na sua vida e para a vida do seu próximo. Esse trecho traz algumas aplicações para nós. Primeira, esperar a volta de Cristo não significa inatividade. Como dito há pouco, alguns cristãos ali em Tessalônica, com vista à volta do Senhor, muito provavelmente deixaram de trabalhar, de cuidar de si mesmo, das suas famílias, dos seus afazeres e etc. E a essas pessoas, há uma exortação do apóstolo, não somente na primeira carta, como também na segunda. De igual modo, nós, crentes do século 21, assim como aqueles irmãos, devemos sim aguardar ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos abandonou à nossa própria sorte, mas foi, como Ele mesmo diz, preparar lugar para o seu povo. Ele vai dizer lá em João 14, 2 e 3, na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Porém, mesmo diante da maravilhosa segurança que o Senhor voltará para nos buscar, não há justificativa para abandonarmos ou menosprezarmos os nossos afazeres diários e ordinários. Pelo contrário, enquanto estamos aqui esperando o nosso Salvador, devemos fazer tudo o que está à nossa disposição para que a glória de Deus resplandeça entre os homens. Por isso, diferentemente da famosa brincadeira do não vou me esforçar porque Jesus está voltando, ou a que eu inclusive usava na minha adolescência com a minha mãe, não preciso estudar para a prova porque Jesus pode voltar antes dela. O Senhor chama os seus servos durante a nossa vida aqui na terra
a comer, beber e fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Logo, aqueles que são membros da família de Deus precisam esperar o Senhor, ao mesmo tempo em que vivem diariamente para a sua glória. Seja nossa escola ou faculdade, estudando para as provas, não colando, não se envolvendo com conversas imorais, ou ainda no meu trabalho, dando o meu melhor, servindo a Deus e não aos homens, não fazendo as coisas por interesse, mas esperando no Senhor a recompensa. O Senhor está vindo buscar a sua igreja, mas enquanto não chega, que possamos viver uma vida que o agrade, e quando Ele chegar, possamos ser encontrados como aquelas virgens prudentes da parábola de Jesus. Segunda aplicação, temos o dever de dar um bom testemunho cristão. O cristão não apenas tem o compromisso de amar os seus irmãos na fé, mas também dar um bom testemunho àqueles que estão fora da comunidade. Devemos lembrar que o mundo está olhando para nós. Estamos como numa vitrine. Portanto, devemos nos comportar com dignidade e aplicar a palavra de Deus que tanto conhecemos à nossa vida cotidiana e nossa vida prática. Sobre esse assunto, William Barclay vai dizer que, abre aspas, o mundo que nos observa não entra na igreja para ouvir um sermão, mas vê diariamente fora da igreja a nossa vida. Que a nossa vida então possa ser um sermão que ganhe homens para Cristo, fecha aspas. No contexto da carta, o bom testemunho que os irmãos ali em Tessalônica estavam sendo exortados a terem, está relacionado a uma vida tranquila, ao invés de uma vida inquieta quanto ao futuro, a cuidar dos seus próprios afazeres, e não serem intrometidos nas coisas alheias, e a trabalharem pelo próprio sustento, ao invés de serem ociosos. Essas exortações, assim como toda a palavra de Deus, continua sendo muito válida, atual e pertinente para nossas vidas. No mundo em que vivemos, tem se tornado comum vermos pessoas ansiosas pelo futuro, pelo que vai acontecer amanhã, pelo que vai acontecer daqui a pouco quando terminar o culto. Pessoas também que gostam de se intrometer na vida dos outros, e também que gostam de viver à custa de seus irmãos ou de outras pessoas. Todos nós aqui talvez temos parentes ou amigos que mostrem exatamente isso. Entretanto, para nós, crentes em Jesus, o que o apóstolo está falando deve nos levar a buscar um melhor comportamento e, consequentemente, dar um melhor testemunho para os que são de fora da igreja. Ao invés de sermos conhecidos pelas pessoas ao nosso redor como o inquieto, o temeroso, o intrometido ou o acomodado, eu preciso confiar na provisão graciosa de Deus para o futuro. Crer que Ele vai me dar tudo o que eu preciso, não só hoje, mas também amanhã. Evitar me intrometer em assuntos que eu não sou chamado. E buscar trabalhar, olhando para o trabalho como uma bênção do Senhor e ferramenta para auxiliar os meus irmãos. Fazendo assim, eu conseguirei, como Paulo diz, andar decentemente aos olhos dos que são de fora e não depender de ninguém. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir tudo o que foi dito aqui hoje, reafirmando que uma vida que agrada a Deus, entre outras coisas, é marcada por uma busca por santidade, demonstrada no amor que o crente tem para com seus irmãos na fé, e no bom testemunho que ele transmite para os de fora. Que possamos sair daqui hoje, nesse sábado, desafiados
a avançarmos em amar os nossos irmãos em Cristo, servindo, cuidando, tendo compaixão deles, e que diante da iminente volta do Senhor Jesus, possamos viver uma vida tranquila, focada em nossos afazeres e trabalhando corretamente e alegremente para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é vida para nossas vidas, Senhor. Obrigado porque ela é luz para os nossos caminhos, Senhor. Te louvamos porque tu fala ainda hoje conosco, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que a começar em mim, Senhor, possamos avançar nisso, Senhor. Crescer em amar aos meus irmãos, crescer em dar um bom testemunho aos que são de fora, ó Pai. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, e que a tua igreja seja cada vez mais edificada, e que nós, cada um de nós, possamos estar esperando, Senhor, ansiosamente pela tua volta, que tu nos encontre, Senhor, prudentemente te aguardando, em nome de Jesus, amém.